outra atividade que a prof vai passar será na apostila de português, tá? Na página 122. Relatos de memórias. Acompanhe lá o relato. Você já ouviu em alguma roda de conversa uma pessoa mais velha recordar os tempos de criança? Geralmente nossos pais, avós, enfim, nossos parentes, né? Tem alguma história para nos contar que a gente não estava presente porque nós não existíamos naquele determinado período, né? Naquele determinado instante que ocorreu esses fatos. Sendo assim, sempre, né, em alguma conversa da família, né, eles buscam esses assuntos e contam para nós, né, sobre os fatos, relatos das suas memórias que já aconteceram, né. A seguir, né, a gente vai fazer uma leitura, vocês vão acompanhar lá, a prof vai ler, vocês vão acompanhar a leitura, né, do relato de uma jornalista. A gente vai sublinhar, né, as palavras que não conhecemos e os trechos que não conseguimos entender para depois a gente, né, tentar descobrir qual é o significado. Então, vamos lá. No ônibus imaginário. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Sentávamos, eu e meu avô, na pequena escada que dava acesso ao chalé de madeira onde ele vivia com minha avó, meu tio e minha tia-avó, outra tia e 2 primos. Parecia até uma casa pasto. Era lá que eu passava as tardes depois da escola. Enquanto meus pais trabalhavam, meu avô se sentava no primeiro degrau e no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondi um destino qualquer, e lá íamos nós, montando em nosso ônibus imaginário. Meu avô adorava andar de ônibus e quando tinha um tempinho livre, apanhava o circular e ficava dando voltas pela cidade. Assim conheceu na praia ao porto cada canto de Santos, a cidade onde eu nasci. Aquela era sua maneira de viajar. Meu pai tinha outra, os livros. Nos fins de semana, percorríamos o mundo juntos pelas páginas de uma enciclopédia que ele havia colecionado em fascículos e mandando encadernar com uma linda capa vermelha. Quando eu cresci, quis conhecer os lugares que visitara na infância com meu pai e meu avô. E como eles, quis contar histórias sobre o mundo. Por isso resolvi ser jornalista. Adriana Carranca, né, foi quem escreveu esse trecho, né, do seu relato de memória, né? Ela contou seu relato de memória que tinha com seu avô, né? Com a sua família. Malalá, a menina que queria ir para a escola. São Paulo, Companhia das Letrinhas, né? Então, ela foi a autora desse trecho, né? Agora a gente vai fazer as atividades, tá? Lá na página 124. A autora, ela relatava os fatos, né, que foram ocorridos de quando ela era criança, né, que aconteceram ou que aconteceram recentemente, quando ela já era adulta. Então, ela relata, né, vocês vão colocar ali naquela linha, que ela relata fatos ocorridos quando ela era criança, né, porque quando ela era adulta, ela já era jornalista, né, ela já estava contando. Então, esse relato era quando ela era criança. Número 2. Copie o trecho que mostra quando os fatos acontecem, né? Então, se deu início quando eu era criança, né? A partir da primeira frase ali que ela iniciou o texto contando, né, o seu relato, foi ali que se desencadeou os fatos, a partir deste trecho. Quando eu era criança. Isso que vocês vão colocar ali na linha, tá? Número 3. Onde a autora do relato nasceu, né? Onde que ela nasceu, né?
está escrito ali, né? Assim conheceu na praia ao porto de Canto de Santos. A cidade onde que ela nasceu foi Santos, né? Em Santos. Vocês vão colocar ali naquela linha. Número 4. Quais dessas características podem ser atribuídas à autora quando ela é criança? Será que a autora ela era imaginativa? Será? Será que ela era teimosa? Será que ela era sensível? Circulem lá, tá? Lá no número 5, releia este trecho. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Letra A. Quem está falando nesse texto? Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. A autora, né? A autora se referiu a ela, né? Que ela não tinha dinheiro para viajar quando ela era criança, né? Então, vocês vão colocar lá no espaço a autora. Letra B. Circule a palavra que você observou para dar essa resposta, né? Lá no texto, né? Vocês vão circular lá, vão encontrar lá no texto, tá bom? Os textos em que o autor relata acontecimentos e experiências que ele viveu no passado são chamados de relatos de memória. Nesse texto, além de contar os fatos ocorridos, o autor também fala dos sentimentos, das impressões e das situações que vivenciou, né? Número 6. Meu avô se sentava no primeiro degrau e no terceiro. Para onde a senhorita deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondia, um destino qualquer. E lá íamos nós, montados em nosso ônibus imaginário, né? O que quer dizer madame, né? O que será que quer dizer madame? Resposta pessoal, não precisa escrever nada. Vocês vão responder aí na cabecinha de vocês. Por que o avô chama a menina de madame? Por que será que ele quis chamar ela de madame? Letra C. O ônibus imaginário era o ônibus que levava a autora do texto para a escola ou um ônibus que só existia no pensamento da menina e do avô? Marca um X na correta. Número 7. E o pai da autora? Como ele fazia para viajar? Né? Lembra que ele falava que ele utilizava as enciclopédias, né? Os livros. Número 10. Circule o trecho do relato que explica por que a autora resolveu ser jornalista. Então, tá lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho do texto, ela tá contando por que ela quis ser jornalista, tá? Então, essas são as atividades de hoje, para não ficar muita coisa para vocês realizarem, né? Quem não fez lá o trabalho de história da cartolina lá, lembra? Vai lá e faz, tá? O vídeo lá no YouTube explicando como é que faz. Volta lá os vídeos e vê como que faz o trabalho, que eu não recebi foto de vocês fazendo a atividade da cartolina, tá? E eu preciso para mim avaliar vocês. Não se esqueçam, tá bom? Um beijo, bons estudos, até amanhã, tá bom?